Agora que conhecemos o que são dispositivos, monitores e instâncias e conhecemos também o conceito da árvore de dispositivos, podemos iniciar os trabalhos de monitoramento com o Monsta. É importante conhecer a topologia e os equipamentos instalados em sua rede. Nesse exemplo aqui, nós montamos uma pequena estrutura para iniciar o monitoramento. Então nós temos um servidor do Monsta, ligamos ele a uma pequena router board da MikroTik. Abaixo dessa router board nós ligamos um firewall baseado em Linux e uma estação de trabalho baseado em Windows. E abaixo do firewall nós temos o site do Monsta que vamos monitorar. Então abrimos um browser, colocamos o endereço IP do servidor do Monsta, usuário padrão admin, senha padrão admin, entrar, clico em criar um dispositivo. Aqui eu vou deixar uma dica para vocês. Sempre iniciem o monitoramento pelo próprio servidor do Monsta, afinal ele também é um dispositivo que pode apresentar algum problema, como por exemplo uma partição cheia. Então, o nome para o dispositivo, seleciono um ícone para ele, informo o endereço dele, uma breve descrição. Eu quero deixar o uptime ativo ou não. Templates. São todos os itens disponíveis para monitorar dentro daquele dispositivo. Então, no caso do Monsta, ele é um servidor Linux. Eu escolho o template para servidor Linux. Pai. Na nossa estrutura hierárquica, o Monsta é o primeiro item que nós estamos adicionando. Então, ele não possui um pai. SNMP. Sempre que possível, utilizem a versão 2, ela possui mais informações. Comunidade, nós estamos utilizando a comunidade public no Monsta. WMI é para monitorar programas da Microsoft. E alertas é o grupo no qual eu vou enviar informações caso aconteça algum problema. Ok. Então aqui está o Monsta já sendo monitorado. Temos o Uptime. O Uptime, como eu falei antes, é um pequeno pacote SMP. Ele está mandando para o dispositivo. Se o dispositivo responder, o uptime, então o Monsta considera que o dispositivo está ativo. Vamos criar os monitores para esse dispositivo. Clico nesse botão de mais. Lembram do template Linux que nós escolhemos? Ele nos dá toda essa gama de informações que podemos monitorar. Eu vou escolher algumas delas. O acesso de leitura e escrita por segundo no HD inteiro. O tráfego de rede. Sempre que possível, peguem os 64 bits, porque ele consegue armazenar muito mais informações. Vou monitorar o espaço numa partição, a média de carga. Vou enviar um monitor com pacote ping para saber o tempo de resposta, quantos processos estão sendo executados, se o cabo de rede está conectado na placa, uso de CPU, uso de memória RAM e usuários logados. Ok. E pronto, já tenho todos esses monitores, todos esses itens sendo monitorados no meu dispositivo. Reparem que o monitor usuários logados, ele já entrou em estado de alerta, ele está na cor amarela. Isso significa que tem um usuário logado no servidor, no caso sou eu próprio. Se eu quiser mudar esses limiares aqui, eu simplesmente clico no monitor login, venho aqui no botão editar, e eu arrasto essa barrinha aqui dos meus limiares para um valor ao qual eu acho que seja compatível com o meu sistema. Então eu vou dizer que um usuário é normal, mas que a partir de 2 usuários ele já se encontra em estado de alerta. E a partir de 35 usuários ele entra em estado crítico. Bom, ok. E vocês vão ver que na próxima leitura, que será feita daqui a 1 minuto, ele vai entrar em estado normal. Já entrou em estado normal. O próximo item que vamos monitorar é a router board da MikroTik. Novo dispositivo, seleciono um ícone para ela, um nome, endereço IP, uma breve descrição. Seleciono o template para a MikroTik. O pai dela, na nossa estrutura, ela se encontra abaixo do servidor do Monsta. Então o pai dela é o Monsta. O SNMP
Também configurei essa router board com comunidade public. E os alertas. Ok. Vou adicionar alguns itens. Tráfego numa interface de rede. A licença, número de série, ping, temperatura. E ok. O próximo item, vamos monitorar a estação de trabalho Windows. Novo dispositivo. Seleciono um ícone. Digito um nome para esse dispositivo. O endereço dele. Uma breve descrição. Template. Eu posso ter mais de um template para um dispositivo. No caso aqui do Windows, eu vou colocar o template Windows e o Windows Inventário. O PI, na nossa estrutura, o microtik está acima da estação de trabalho Windows. Então, o PI da estação Windows é o microtik. Não vou usar SMP nesse caso, eu vou usar WMI. Eu já tenho um usuário e senha configurado. Se vocês quiserem saber como fazer isso, acessem nosso site, na página de tutoriais, existem diversas informações lá de como proceder com algumas configurações. Está funcional. E os alertas. Ok. Então, na minha estação Windows, eu vou monitorar algumas informações, como, por exemplo, arquivo de paginação, estado da placa-mãe, posso monitorar o estado do disco, uso de memória RAM, percentual de uso do processador, já vou pegar o total que o Windows me disponibiliza, processos em execução. Ok. E eu posso, lembram que eu tinha mais um template, o do inventário? Então eu vou selecionar mais alguns itens aqui. Inventário de memória, placa-mãe. Ok. Agora eu tenho um Firewall Linux, que é o meu próximo item. Como o Monsta ele é um servidor Linux, e o Firewall que eu vou monitorar também é um servidor Linux, e digamos que eu queira monitorar as mesmas informações, eu posso, ao invés de criar um novo dispositivo, eu posso clonar um dispositivo. Então, eu simplesmente altero as informações do clone que eu estou fazendo. O template é o mesmo. O pai dele, ele está abaixo do microtik. Então, o pai dele é o microtik. O SNMP, a configuração é a mesma. E o resto é tudo igual. Ok. Olha que legal agora. O Firewall já veio com todos os monitores que eu já havia configurado no Monsta. Como eu basicamente quero monitorar a mesma coisa, talvez alguma placa de rede que fosse diferente, eu poderia deletar essa placa de rede aqui e selecionar a placa de rede existente no servidor, no Firewall do Linux. Mas os restos dos dispositivos são exatamente a mesma coisa. E por fim, vamos monitorar o site do Monsta. Vamos escolher um ícone para ele. Vou pegar esse aqui. O endereço do dispositivo vocês podem colocar nomes de hosts também, não precisa ser especificamente o endereço IP. Templates, para o site, como ele é um serviço HTTP, eu vou usar serviços HTTP. O pai dele, ele está abaixo do firewall do Linux, então o pai dele é o meu firewall. Ele não tem SMP, porque ele é só um site, ele só responde na porta 80, o SMP deve estar bloqueado para mim. WMI da mesma forma, e para quem eu vou enviar um alerta caso aconteça algum problema. Então, já estou mandando um ping lá para o meu site. Agora eu quero saber se a porta 80 está funcional. Então aqui o Monster ele já faz um teste para saber se a porta 80 está aberta,
e qual é o tempo de resposta dela. Essa é a estrutura de rede que nós estamos monitorando. É possível monitorá-la no Monster, visualizá-la no Monster também, através do modo mapa. Então nós temos aqui a estrutura de forma hierárquica, ou nós podemos também ter um modo mapa. Então aqui é a raiz de onde sai todo o processo de monitoramento. O primeiro item que nós estamos monitorando, que é o próprio Monster, e os demais dispositivos que estão ligados e os seus respectivos pais. Aqui também, caso aconteça algum problema, caso algum desses itens entre em um estado de alerta ou crítico, nesse mapa aqui será mudada a cor de cada um desses dispositivos para informar o que está acontecendo. Pessoal, agradeço a atenção de vocês e até o próximo vídeo.